Oi, oi, para você que está assistindo aqui essa live aqui comigo. Eu sou Jennifer Tavares, estou aqui contigo toda terça e quinta no canal Terapia do Trauma Sexual, trazendo sempre um tema novo aqui para você trilhar aí a sua jornada de superação. Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está assistindo essa live gravada. E agora eu vou cumprimentar aqui as minhas seguidoras raízes. Vamos aguardar aqui as minhas seguidoras raízes. Oi, boa noite, Aline. Tudo bom? Que saudade de vocês, gente. Foi uma semana sem estar aqui com vocês, parece que foi uma eternidade, não parece? Oi, Daisy. Oi, Edilza. Boa noite para vocês, gente. Olha só, o tema de hoje é descubra o que está te impedindo de superar o seu trauma. Então, a gente vai falar aqui principalmente de crenças, das principais crenças que nos limitam aí na nossa jornada de superação. Boa noite, Edilza. Como que vocês estão, gente? Como é que vocês passaram de fim de ano? Espero que estejam bem. Estavam com saudade aqui das lives, né? Recebi muitas mensagens de volta logo, não some. Eu tô aqui, viu? Passou rápido. Parece que passou uma eternidade, mas foi só uma semaninha. Boa noite, Marques, Michele, Maternar. Sejam muito bem-vindas à primeira live do ano. Olha só que alegria. Gente, vamos aguardar aqui vocês entrando. Temos algumas seguidoras raízes aqui. Foi bem turbulento, Daisy? Puxa vida. Bom, ano novo agora, né? Dá pra dar uma roupagem melhor aí pra essa confusão aí que você deve ter passado. Então, vamos embora. Vamos começar a identificar aí o que aconteceu e começar aí a trilhar o passo a passo para poder superar isso aí. Vamos lá. Faz parte, tá? Altos e baixos sempre faz parte da vida, viu? A importância é a gente poder identificar o que nos está atrapalhando, o que está atrapalhando a gente, o que a gente está fazendo aí, que está aumentando esse sofrimento e o que a gente vai fazer com tudo isso. Então faz parte, né, Daisy? Oi, Yasmin, oi, Edri. Bom, vocês já estão entrando agora. Já falei que o tema aqui da live é para você descobrir o que está te impedindo aí na sua jornada de superação. Ai, pausou, voltei. Meninas, compartilhem essa live com quem vocês conhecem, compartilhem com quem vocês acham que precisam escutar esse tema de hoje, tá? Clica aqui, ó, nesse aviãozinho que tem aqui e manda pra amiga, manda pros parentes, manda pras primas, pras amigas, manda pra todo mundo, tá? Tenho certeza que vai ajudar alguém, com certeza. Boa noite, Andréia. Me chama de prof. Ai, que delícia. Obrigada pelo carinho. Oi, Shirley. Boa noite. Andréia, tava com saudade? Eu também tava. Olha só. Tava falando aqui que pareceu uma eternidade que eu fiquei longe de vocês. Mas foi só uma semana. Certo? Foi uma semana? Não. Foi 3 dias, né? Três lives. Agora eu tô aqui. Toda terça e quinta e logo vamos ter novidades de novo aqui com a nossa jornada aqui de conteúdo gratuito aqui para vocês, do passo a passo para vocês colocarem em prática aí no seu dia a dia e superar de vez o trauma sexual, beleza? Vamos começar então. Depois eu dou boa noite para as meninas que forem entrando. Miss Lady, tudo bom? Gente, então, hoje, a live de hoje é para vocês anotarem, tá? Sempre fiquem com um caderninho aí, com a agenda aí do lado, para vocês anotarem os tópicos principais, anotarem suas principais dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas enquanto eu vou falando aqui, manda aqui, ó, na caixinha aqui de comentário. Se você quiser aparecer, se você não quiser aparecer, tem uma caixinha aqui, ó, de balãozinho com uma interrogação que é para você mandar para mim no sigilo, tá? Então, não deixe de mandar a sua pergunta, não deixe de mandar a sua dúvida. Usa todo esse tempo aqui que eu tô disponibilizando para vocês tirarem o máximo de informação possível, que é para ajudar vocês aí
no seu dia a dia, na sua jornada aí do dia a dia, tá bom? Então, o tema de hoje é para vocês anotarem também, todas as lives é importante vocês anotarem, porque é sempre bom, né? O aprendizado, ele é mais constante quando a gente ouve, quando a gente escreve e quando a gente aplica também, quando a gente fala para alguém, quando a gente aplica, quando a gente põe em prática. Então, para superar o trauma sexual, também é necessário vocês aprenderem coisas, tá? Aprenderem atitudes, aprenderem novas formas de ver a mesma coisa, porque você sabe que toda sobrevivente tem essa dificuldade de ver as coisas por outros ângulos, porque a gente tem muitos pensamentos distorcidos, crenças limitantes que impedem que a gente olhe a mesma coisa por várias óticas. Então é importante que vocês anotem, porque o aprendizado ele é maior. E para superar o trauma é preciso criar novas habilidades de enfrentamento. Deixar os enfrentamentos antigos de lado, que são enfrentamentos negativos, que não promovem transformação, não promovem mudança, e adquirir novos enfrentamentos positivos, mais assertivos, que vão promover sim mudança significativa na sua vida. Beleza? Boa noite, Miriam, Ju, Lara. Muito bem-vindas a essa primeira live do ano de 2021. Desejo, um ótimo ano para vocês, que a gente possa construir aqui juntas a nossa jornada, a sua jornada, e que eu possa contribuir ainda mais com vocês, ok? Então vamos pro tema de uma vez, né? Vamos pro tema. Bom, então aqui vocês vão descobrir, certo? O que está te impedindo de superar? Então, o que está te impedindo? Então, eu pensei aqui em falar para vocês algumas crenças limitantes. Algumas não. Eu já falei em algumas lives, eu vou continuar repetindo que toda sobrevivente tem quatro crenças principais, crenças disfuncionais que nos acompanham aí ao longo da nossa vida, tá? Algumas delas é possível a gente eliminar, outras já não, pela força que ela tem e pelo complexidade que ela age no nosso dia a dia, tá? Mas antes de falar dessas quatro crenças, eu preciso falar de novo sobre o que é superar o trauma sexual para você, para mim, para todas nós, tá? Superar o trauma sexual, ele implica em muitas coisinhas. Existem umas coisinhas principais, né? Uns objetivos principais de superação, mas na maioria das vezes é subjetivo, tá? Pode ser que superação para mim seja diferente de superação para você. Por exemplo, a maioria das sobreviventes possuem as suas memórias traumáticas muito intensas, aquelas que fixam na sua mente, né? No momento em que você está mais vulnerável, está mais um momento delicado da sua vida, suas memórias tendem a permanecer na sua mente, e isso é muito doloroso. Então, para algumas sobreviventes, as memórias traumáticas são o objetivo da superação. Para outras, são os flashbacks que teimam em surgir nas piores ocasiões possíveis, né? Principalmente durante a intimidade sexual. E para outras, pode não ser nem flashbacks, pode não ser nem memórias, mas é dificuldade nos relacionamentos íntimos, relacionamentos sociais, de amizade com parentes, seja na questão de lidar com as reações automáticas do trauma, né? Com as reações fisiológicas, físicas, de comportamento, de cognição, das crenças, principalmente das crenças que limitam essa sobrevivente a conquistar o que ela deseja, a acreditar que ela é capaz, que ela pode alguma coisa, que ela é merecedora de uma vida diferente que ela sempre sonhou, que ela nunca conseguiu conquistar. Então, o objetivo pode ser subjetivo para cada uma de nós, mas tem os objetivos principais comum, né? Comum que eu vejo nas minhas pacientes, que eu listei, né? De estudos, de trabalhos, comigo mesma. Então, os objetivos principais são sim memórias, né? Eliminar memórias traumáticas, eliminar. Falei eliminar porque vocês sempre querem eliminar alguma coisa, mas tem coisa que não é eliminável. Memórias não são elimináveis. Memórias, são lembranças, são parte de uma história que ficou ali.
a única coisa que você pode eliminar são os flashbacks de memória. Aqueles que insistem em surgir na sua mente, que é para te proteger em um momento ali que a tua mente acha que você está em perigo, certo? Mas memórias a gente não elimina, a gente convive com elas. A gente aceita elas do nosso lado, a gente convive com elas e a gente aproveita isso para gerenciar as nossas reações automáticas a elas, tá? Porque na medida que a tua mente identifica um gatilho no ambiente que te remete à lembrança do trauma, você tem todas as descargas emocionais, fisiológicas, físicas, de comportamento, de cognição no seu corpo. E esse também é um foco de superação, é você poder gerenciar tudo isso, poder pegar todas essas reações e deixar elas mais enfraquecidas e algumas eliminadas por completo. Então, gerenciar tudo isso pode ser um dos focos de superação para você e deve ser um dos focos. São coisas assim que andam juntas de mão dadas, sabe? Às vezes você consegue gerenciar isso e de quebra você já consegue eliminar os flashbacks, você já consegue ter um relacionamento satisfatório com as pessoas, você já consegue ter uma visão ampliada dos seus problemas, das suas dificuldades e a partir disso ter um relacionamento com as pessoas mais saudável, mais natural. Tem uma sexualidade mais natural, mais descomplicada. Então, isso é superar o trauma, tá? E aí, vocês o que é superar o trauma para vocês? Já querem compartilhar comigo? Fiquem à vontade, por gentileza, pode mandar aqui na caixinha que tem uma interrogação no balãozinho aqui embaixo ou pode escrever no comentário. Tô vendo aqui que alguém perguntou se pode fazer pergunta. Miriam, pode fazer sim. Pode fazer quantas perguntas você quiser. Você pode preencher aqui, nos comentários, ou você pode mandar aqui nesse balãozinho que tem uma interrogação, tá? Que daí ninguém vai ver que é você que tá mandando, certo? Se vocês quiserem ir mandando à medida que eu vou falando, fique à vontade. Ou se quiser deixar pro final também, tanto faz. Mas eu acho bacana vocês irem mandando à medida que eu vou falando, para não perder o raciocínio, né? Para não passar batido, tá? Então, superar o trauma sexual pode ser várias coisas. As principais eu falei aqui, tá? Mas pode ser algo que faça sentido para você. Algo que te incomode mais aí na sua rotina diária, tá? Porque a gente tá falando aqui de sobreviventes de trauma. Sobrevivente, você é uma adulta e você tá tendo aí a sua vida e talvez algumas coisas na sua vida estão complicadas e que de certa forma tá naquela confusão ali naquele dia a dia e sempre uma memóriazinha teima em surgir na sua cabeça do trauma ou um flashback, sabe? Porque é assim que acontece, flashback ele vem quando você tá mais vulnerável no seu momento ou quando você tá diante de um gatilho bastante forte como a intimidade, por exemplo, que é um dos gatilhos mais fortes presentes em todo sobrevivente, que daí enquanto você está na intimidade, vem aquele flashback na sua mente. Mas, fora isso, pode ser que você esteja num momento difícil da sua vida, passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela de perda de alguém, né, de um relacionamento conturbado. Então, nesse momento, os flashbacks podem teimar vir. E isso pode ser um objetivo para você. Mas o flashback a gente pode chamar de uma reação automática ao trauma. O problema em si talvez seja o problema que você está enfrentando naquele momento, tá? É aí que entram as crenças. Mas antes de falar das crenças, eu preciso falar para vocês também o que não é trauma sexual, ok? Então, deixa eu ver aqui. Já leio os seus comentários, já vou ler os comentários, tá? Só deixa eu terminar aqui o raciocínio, senão eu me perco total. Então eu falei o que é superar o trauma sexual. O que não é superar o trauma sexual, vocês vão concordar comigo, vocês que estão aqui, que vocês até para vocês pode parecer que é superar para vocês, tá? Porque a vida é feita de altos e baixos. Eu tenho certeza que já teve um momento da sua vida em que você falou assim, nossa, eu tô super
legal, tá super fluindo a minha vida, tá tudo muito bem, e de repente vem uma enxurrada de emoções traumáticas. E você fica assim, nossa, o que aconteceu? Eu achei que eu tava bem, mas eu não tava bem. Sabe o que aconteceu? Quando a gente tá desse jeito, a gente só quer fugir. Concordem comigo? Quando a gente tá toda enxurrada de emoção traumática, a gente só quer fugir. A gente só quer esconder aquela emoção, a gente quer anular aquela emoção, a gente quer desbaratinar a situação de qualquer maneira para não entrar em contato com aquela dor, para não entrar em contato com aquela memória que tá ali martelando na sua cabeça. Isso é fuga, gente. É um enfrentamento? É, mas é um enfrentamento que não é... O enfrentamento, ele é instintivo, tá? É um enfrentamento que todos nós necessitamos fazer para poder voltar ao nosso normal, à nossa normalidade, porque senão a gente pira de vez, concordam comigo? Quando vem uma enxurrada de emoções traumáticas, vocês podem até se perguntar, mano, eu não sei o que fazer, então eu vou fugir, eu vou escutar música, eu vou jogar videogame, eu vou tomar álcool, eu vou me drogar, eu vou trabalhar demais o dia inteiro, eu vou me envolver em vários relacionamentos para ocupar a cabeça. Isso tudo é fuga e não é culpa de vocês de estarem fazendo isso, tá? Isso é instintivo, é automático. Todos nós temos esse tipo de enfrentamento. Só que, como eu falei, é um enfrentamento automático, é um enfrentamento negativo. Por que é negativo? Porque ele não prioriza a transformação. Você se mantém naquele ciclo, tá? Não oferece transformação para você. Não oferece transformação, não oferece superação. Então, ficar fugindo, negando as emoções, anulando tudo isso, não funciona. Você pode ter feito isso a sua vida inteira até agora e você pode me dizer, funcionou para você? Eu tenho certeza que você passou alguns altos, legal, mas teve baixos e isso veio à tona de novo. Daí fez você pensar, nossa, mas, né, tô aqui ainda, não funcionou. O que eu tô fazendo de errado? A gente fica se perguntando, né? O que eu tô fazendo de errado? Ou aquelas crenças mais distorcidas. Nossa, eu sou assim mesmo, nada vai dar certo pra mim, não consigo fazer nada direito, sou incapaz de fazer alguma coisa boa na minha vida, sou incapaz de lidar com isso, só eu no mundo tô sofrendo isso. Daí a gente começa a achar que nós somos as únicas a sofrer na face da Terra, certo? Aqui entram as crenças distorcidas. Todos esses pensamentos que eu acabei de falar são pensamentos subjacentes à crença central, a crenças distorcidas, crenças centrais que a gente adquire lá enquanto a gente foi abusada sexualmente, tá? Então eu já vou entrar nas crenças centrais, vamos ver o que vocês mandaram para mim de pergunta já. Vamos lá. Tenho trauma sexual da violência que sofri. Isso aí. Abuso sexual gera um trauma sexual. Quero perguntar se pode ter a ver a falta de desejo com trauma. Sim, falta de desejo sim, pode ser sim, pode. É uma das dificuldades mais encontradas. Lembra que eu falei o que é superar o trauma sexual aqui para vocês no início? Então, para algumas pode ser ter uma intimidade mais satisfatória, mais descomplicada. Então, você está falando aqui para mim que não tem desejo. Então, não ter desejo é não querer entrar em contato com aquilo que me causa dor. A intimidade sexual é um gatilho para despertar lembranças do trauma, não somente lembranças, mas toda aquela descarga de reações automáticas que acontece com o nosso corpo. Então, como eu já sei que toda vez que eu vou fazer intimidade, estou diante da intimidade, eu tenho todas as descargas negativas no meu corpo, no meu físico, na minha mente, nas minhas emoções, eu já evito. Olha a evitação que eu acabei de falar para vocês, que é um enfrentamento negativo. Evito entrar em contato com intimidade sexual para não sentir toda aquela dor, certo? Daí a gente vai fugindo da intimidade, vai fugindo até o momento que talvez você não consiga mais fugir.
ou seu parceiro cobra, sua parceira cobra, ou você conhece alguém, quer ter aquela intimidade com aquela pessoa, mas não consegue porque você já fugiu tanto que você já deixou de ter as atitudes necessárias para poder enfrentar, entende? Então é isso que acontece. Não consigo me tocar, me sinto culpada, suja e com vergonha. Pois é, autoestimulação ou masturbação, ela é necessária para o conhecimento do próprio corpo, para o conhecimento da sexualidade. Então, infelizmente, você não consegue fazer isso por conta dos pensamentos negativos que alimentam crenças de que você é culpada, crença de que você é inadequada, que você tem vergonha é uma emoção, mas também pode ser uma crença. Então, toda vez que eu estou diante da intimidade, eu me toco, eu me sinto envergonhada, culpada, eu já não consigo fazer de novo porque eu não consigo enfrentar essas emoções que surgiram, percebe? Logo, eu não enfrento, eu não tenho atitude de enfrentamento positivo, assertivo para mudar aquela questão. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu falo para mudar, a gente faz enfrentamento negativo, e esse enfrentamento negativo, ele é automático, tá? Automático, ele é inconsciente, tá? Automático, beleza? Enfrentamento negativo, automático. Enfrentamento positivo, ele é consciente, ele não é inconsciente, ele não é automático. Por quê? Porque eu quero fazer, eu sei que eu vou fazer esse enfrentamento positivo. Logo, ele é consciente, eu sei que eu estou pensando que eu vou fazer para isso dar certo, percebe? Quando a gente faz as coisas por consciência plena, consciência de que eu estou fazendo aquilo ali porque eu quero fazer aquilo ali, eu quero mudar aquilo ali, a chave vira. Quando eu falo a chave vira, eu passo daqueles conteúdos de reações, aquelas reações automáticas, elas passam a perder a sua intensidade, elas passam a perder força, elas diminuem o seu tempo de reação, tempo de duração, porque eu estou consciente dela, eu sei que ela está ali no meu corpo, eu estou experienciando ela e eu respiro com ela. A partir do momento que a gente faz isso, cria-se a ponte que eu falo sai daquilo que estava guardado no inconsciente e vem para a consciência. Quando vem para a consciência, a tua mente detecta que você está no comando agora do seu corpo, você está no comando agora da sua vida, que ela não precisa mais agir por você, porque até então a mente da sobrevivente, ela age por ela, no automático do dia a dia, no inconsciente do dia a dia, nos padrões de reações do dia a dia, nos padrões de reações aprendidos. Então, quando a gente identifica tudo isso, a gente promove essa ponte, a gente promove essa transformação, a gente promove essa mudança de chave, essa mudança de perspectiva, a gente olha aquilo com outros olhos, a gente passa a aceitar, a gente passa a não julgar a si mesma como culpada, como inadequada, sentindo vergonha, sentimentos, né, de que está errada fazendo tudo isso. Então a gente aprende a conviver com isso, tá? Mas não aprender a conviver não significa que isso vai continuar surgindo na sua vida. Pelo contrário, quando você olha para aquilo ali do seu lado, aquilo ali perde tanta força que ela para de existir. Como eu falei que algumas coisas elas passam somem, né? Outras enfraquecem, mas outras somem. Então, algumas reações automáticas elas deixam de existir. Isso é superação também, tá? Então, essa é a diferença do enfrentamento negativo, que é automático, para o enfrentamento positivo, que ele é consciente. Eu sei que eu estou fazendo porque eu estou fazendo. Logo, a mudança ela é significativa. Não é de uma hora para outra, tá? Vamos combinar aqui que não é que eu vou fazer isso hoje, amanhã eu já superei. Não, isso depende, isso vai de sobrevivente para sobrevivente, é o tempo de cada uma, é o tempo de assimilar a ideia disso que eu tô falando, de como assim entrar em contato com a minha dor, eu só quero fugir dos meus medos, eu quero fugir da minha frustração, da minha vergonha, da minha culpa. Quanto mais você foge, mais aquilo insiste em permanecer na sua vida, tá? Então, para parar de fugir, é só ter consciência daquilo.
e entender que aquilo é só mais uma reação, é só mais uma emoção, é só mais um pensamento, que aquilo não tem o poder de te causar um dano maior, tá? O dano maior já foi causado lá no passado, não tá causando hoje para você. Você não é mais uma criança indefesa. Apesar da tua criança indefesa estar aí gritando dentro de você, que é para você, adulta, livrar ela daquele lugar, trazer ela para cá, trazer a consciência para tudo isso, entende? Acolher a criança interior é trazer a consciência de que você sofreu sim, mas que você está bem agora e que você é capaz de superar com tudo aquilo que você tem hoje e com tudo aquilo que você ainda vai aprender, certo? Me fiz clara? Me respondam se vocês estão me acompanhando direitinho. Vamos lá, mais uma perguntinha. Superar seria saber lidar com as emoções, as crises de raiva e conseguir abraçar as pessoas, não ter medo de conviver e parar os flashes. Perfeito, Aline. Nossa, Aline, muito orgulho de você, viu? Você tá de parabéns. A Aline tem me acompanhado aqui, né? Faz algumas lives já e tem compartilhado comigo seus avanços. E eu fico muito, muito feliz e muito grata também por isso, de estar podendo aí te ajudar. Parabéns, viu, Aline? É isso aí que é superação e você vai conseguir. Tenho certeza. Boa noite para quem entrou agora. Leine, Chara, Karen, Luca. Boa noite, gente. Helene. Mais uma aqui. Mais uma perguntinha aqui. Realmente eu não gosto de ser tocada e não consigo abraçar ninguém. Se eu não tivesse filho, esse contato físico seria nulo na minha vida. Olha, assim, quando eu era adolescente, eu também tinha essa dificuldade. Isso vem por conta do trauma, tá? Até eu vou falar aqui. Deixa eu ver que horas que eu vou olhar. Eu vou olhar aqui na minha cola pra ver que horas que eu ia falar disso. Acho que dá pra falar agora já. Então, eu tava falando aqui, né, do enfrentamento negativo e enfrentamento positivo, certo? Mas o enfrentamento negativo é aquela resposta mais automática, né? Junto dessa resposta do enfrentamento negativo, que a gente quer anular as emoções, que a gente quer fugir, que a gente quer até procrastinar a nossa melhora, junto disso tem algumas coisas que atrapalham, que são as nossas crenças distorcidas, nossos pensamentos negativos, aqueles que também vêm como um padrão, tá? Eu tinha um padrão de pensamentos negativos, cada uma de vocês tem um padrão de pensar negativo. Esse padrão de pensar negativo depende das experiências que vocês tiveram pós-trauma, depende do nível de resiliência de cada uma, depende do ambiente familiar de cada uma, tá? Eu trouxe aqui algumas crenças distorcidas, né? Pensamentos negativos que alimentam aquelas 4 crenças centrais: abandono, rejeição, não merecimento e incapacidade, tá? Então, esse enfrentamento negativo, ele acompanha esses padrões de pensamentos também negativos. E junto desses padrões também temos emoções negativas, padrões de emoções negativas. Então, algumas sobreviventes podem se sentir mais culpadas no dia a dia, mais frustradas no dia a dia, outras mais tristes no dia a dia, outras com mais raiva no dia a dia. Também são padrões de emoções, tá? Mas são apenas emoções aprendidas, linkadas, tá? Associadas aos pensamentos negativos que as alimentam, tá? Retroalimento. Pensamento alimenta emoção, que alimenta pensamento, que alimenta emoção, que alimenta pensamento. Então, elas se retroalimentam. Pense nisso como um padrão de resposta, um padrão de hábito. A gente não tem hábitos alimentares, hábitos de exercício físico, hábitos de hobby. A gente tem hábitos, certo? Para o trauma sexual, a gente também criou hábitos. E esses hábitos não são saudáveis. Porque se fossem saudáveis, o trauma não nos afetaria tanto, tá? Superar o trauma implica em adquirir novos hábitos. Hábitos de quê? Hábitos de atitudes, hábitos de comportamentos de enfrentamento, né? Hábitos de emoções,
hábitos de cognição, que é os pensamentos que eu acabei de falar. Implica a gente criar esses novos hábitos, colocar esses hábitos em prática na nossa vida. E eu vou falar para vocês como que vocês podem fazer isso, tá? No final eu vou ensinar como que vocês vão aplicar isso no dia a dia de vocês. Então, retornando aqui, né? Já me perdi, voltei. Ali a questão da colega aqui que escreveu: realmente não gosto de ser tocada, não consigo abraçar ninguém, não tivesse filho, esse contato físico, né, seria nulo na minha vida. Bom, lá no passado, quando a gente passou pelos abusos sexuais, ou abuso sexual, ou abusos sexuais, aquela experiência, ela foi uma experiência traumática, uma experiência da invasão do nosso corpo, a invasão da nossa privacidade, do nosso campo, né? Nosso campo corporal, da nossa confiança. Tudo aquilo ali criou uma experiência negativa e ruim da vida. Para uma criança que está em pleno desenvolvimento, ou para um adolescente que também está em pleno desenvolvimento, aquilo ali criou uma experiência. E é natural a gente tirar um aprendizado daquela experiência. O que foi aquela experiência para aquela criança que sofreu abuso, para aquela adolescente que sofreu abuso, tá? Dessa experiência que vão surgir os pensamentos negativos sobre aquilo. As crenças que a criança vai ter a partir daquilo, tá? Então, isso tudo é mapeado, gente. Eu não tô falando aqui ao léu, eu tô falando que é provado cientificamente, eu tô falando da minha experiência própria, eu tô falando da sua, da fulana, da ciclana, de todas nós que estamos aqui, ó. Estamos aqui juntas, todas nós tivemos, assim, abusos diferentes, né? Situações abusivas diferentes, mas as consequências são as mesmas, tá? As consequências são as mesmas. Algumas têm várias, outras não têm tanto, porque tudo depende do fator de resiliência, como eu falei, da família, do acolhimento familiar, da idade quando sofreu os abusos, da idade do agressor, do tipo de comportamento abusivo, tudo isso influencia, tá? Mas o comportamento abusivo ali na época criou aquelas crenças distorcidas que eu tô falando aqui. Que tipo de crenças distorcidas? Principalmente no âmbito do relacionamento. Então, a criança que passou por aquilo ali, à medida que ela vai crescendo, ela vai assimilando a ideia do que é uma intimidade, porque tem a sexualidade natural do corpo que a criança vai se descobrindo, certo? Você teve, eu tive, todas nós tivemos. Infelizmente, para a sobrevivente, essa descoberta da sexualidade não foi muito positiva, né? Foi totalmente distorcida, criando ainda mais as crenças distorcidas. Por exemplo, é natural a gente estar ali na puberdade e conhecer o próprio corpo, certo? Esse é o momento natural de começar a se tocar, de começar a se conhecer seu seio, conhecer seus órgãos sexuais. Mas ali já foi completamente quebrada, já houve uma ruptura naquela naturalidade, porque você já tem aquela memória do abuso. E quando você vai querer se descobrir normalmente, aquela memória insiste em aparecer na sua mente. E você acredita que aquilo que você está fazendo, que você está se descobrindo, é errado, é inadequado, não é natural. Daí as memórias insistem em permanecer, porque a gente começa a fazer a associação das coisas, né? Opa, isso aqui eu não posso fazer porque vem aquela memória. Ai, meu Deus, eu fui culpada. Além disso, uma das coisas também mais marcantes que acontecem é, como eu falei, daquela invasão da privacidade, sabe? Invasão da intimidade, a quebra da confiança. Porque na maioria das vezes o agressor ou agressora foi alguém de dentro da família, alguém de convívio. Então 90% dos casos foi alguém de convívio seu próximo. E você tinha uma imagem diferente dessa pessoa. Você conhecia ela, você sabia que os familiares acolhiam essa pessoa na sua casa. Então você tinha uma visão dela positiva. E a partir do momento que ela quebra essa confiança, abusando você, quebrando, te tirando, né, tirando a tua inocência, tirando a tua confiança, tirando o teu carinho, a partir desse momento você já cria crenças de que, nossa, as pessoas podem fazer isso com você.
Se elas podem fazer isso comigo à medida que eu vou crescendo, então é melhor eu me afastar, é melhor eu começar a fugir, tá? É melhor eu começar a me esconder. Isso enquanto a gente está crescendo. E quando a gente cresce, quando a gente é adulta, a gente não consegue mudar esse processo de comportamento que foi desadaptativo, tá? Agora, como vocês estão aqui aprendendo comigo, tudo que eu ensino aqui são comportamentos adaptativos, para vocês adaptarem isso à nova vida de vocês. Mas à medida que vocês cresceram, foram comportamentos desadaptativos, criando, né, mais cristalização dessas crenças, cristalização da ideia de que é assim mesmo, tá? Então, além dessa fuga, existe também o outro lado, que é o enfrentamento negativo, que também pode ser a gente chama de compensação, mais ou menos, ou luta, compensação, hipercompensação, tem umas palavrinhas, vocês vão entender melhor quando eu falar. Tem sobreviventes que não conseguem não se relacionar com as pessoas. Ao invés de elas se anularem os seus relacionamentos, elas se fixam muito nos relacionamentos, elas grudam nos relacionamentos. Esse grude também é por medo de perder aquela pessoa, porque inconscientemente, aprendido, né, automático, a mente sabe que as pessoas, elas fazem isso pra gente, fazem isso com a gente, elas saem da nossa vida, né? Elas te deixam. Então, à medida que você vai crescendo, você não quer que as pessoas saiam da sua vida, então você gruda elas. Então você cria, né, um apego muito forte. E esse apego também não é positivo, porque você também pode sofrer muito, porque você já está muito apegada ali, porque não quer que aquela pessoa suma da sua vida. Mas, porventura, a pessoa sai da sua vida. É natural, as pessoas vêm e vão. E você sofre demais com isso, tá? Então, entenderam? Tem a sobrevivente que foge dos relacionamentos, tem a sobrevivente que não consegue viver sem ninguém. Então, ela se fixa aos relacionamentos, tá? Isso que eu tô falando aqui é crença de abandono e crença de rejeição, certo? Então, vocês podem anotar aí no caderno de vocês as 4 maiores crenças de uma sobrevivente. Pode ser que você não identifique que você tem, mas depois que eu falar aqui de alguns pensamentos negativos, talvez vai fazer sentido para você. Então, anota principais crenças encontradas na maioria das sobreviventes: crença de abandono, crença de rejeição, crença de incapacidade e crença de não merecimento, tá? Vamos lá, então. Você chegou até aqui, certo? Tá aqui me ouvindo. Até você chegar até mim, até você me conhecer, olha quanta coisa você passou. Eu tenho certeza que você não caiu aqui de paraquedas. Você com certeza estava buscando respostas aí para sua vida, tentando entender, tentando criar um propósito, tentando criar uma explicação para todo o trauma que você viveu. Então, você deve ter passado grande parte da sua vida se perguntando: o que aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? O que eu estou fazendo de errado que eu não consigo sair dessa situação? Daí agora a gente entra, né, nas crenças, os pensamentos negativos que nos assombram. Eu fui a culpada mesmo de tudo. Se eu fui a culpada, logo eu não mereço ter uma vida significativa. Talvez eu não mereço ter uma família, porque a minha família já é toda errada. Então talvez eu vou ter uma família toda errada também. Então, se eu vou ter uma família toda errada também, esse relacionamento que eu tô aqui, que não é tão bom, vai ver, eu mereço esse relacionamento aqui que eu tô, eu mereço isso, então você vai empurrando com a barriga, certo? Isso tudo, né? Um pouquinho que eu falei aqui tem a ver com essas 4 crenças. Não merecedora de ter uma vida que merece, não se sente merecedora de ter um emprego bom, não se sente merecedora de ter um salário bom, tá? Se sente incapaz também, isso pode colocar no âmbito do trabalho, no âmbito da família, no âmbito dos relacionamentos, tá incapaz de ter um salário bom, incapaz de ter um emprego bom, incapaz de ser
de conquistar aquilo que deseja. Então, eu não mereço, logo eu sou incapaz de conquistar aquilo já que eu não mereço. Então, as crenças, elas sempre andam de mãos dadas, tá? A crença de abandono também. Bom, é melhor eu não me relacionar com as pessoas ou é melhor eu ficar com esse relacionamento ruim mesmo, porque já que eu não mereço e ele me ama, né? Então, eu vou ficar aqui mesmo. Então, além disso, você tem pode ter atitudes de ciúme doentio, ciúme compulsivo, porque aquele relacionamento não é satisfatório. Você não quer que a pessoa saia daquele âmbito, não te deixe, não te rejeite. Você cria mecanismo para fazer com que a pessoa continue naquele ambiente com você. Então é para você evitar a dor do abandono. Não é nem porque você às vezes o ama, mas você quer evitar uma dor maior, tá? Então, fez sentido aí para vocês? Vocês acreditam que ao longo da vida de vocês até aqui, vocês alimentam aí crenças distorcidas que estão te impedindo de avançar na sua jornada? Estão te impedindo no sentido de eu não consigo, eu pratico hoje, mas daqui a pouco eu não consigo mais, porque eu me acho a culpada ainda, eu acho que eu devo passar por isso, eu fico com vergonha de agir, eu fico com vergonha de enfrentar. Então, eu sou assim, envergonhada, eu sou, como é que fala? Introspectiva, eu sou mais observadora, então eu prefiro ficar aqui quietinha, no meu cantinho. E assim, né, vai procrastinando a sua melhora, vai aumentando as suas crenças distorcidas, vai cristalizando tudo isso, tá? Daí vai ficando, quanto mais tempo a gente passa ignorando o fato de você mudar, fazer uma coisa diferente do que você estava fazendo, quanto mais demorado isso fica, mais cristalizadas essas crenças se tornam. E fica mais difícil a gente poder quebrá-las e transformá-las em novos hábitos, novas crenças, novas atitudes, certo? E aí, o que vocês estão achando? Conte pra mim. Sim, isso aí, tenho certeza que também vou avançar. Vai sim, Miriam, vai avançar. Escrevendo tudo, pegando os detalhes que perdi antes para completar a ideia do enfrentamento positivo, porque vivo fugindo. Não é só você que vive fugindo, não. Olha só, eu já fugi muito até o momento que eu vi assim, eu fujo, eu dou com a cara na parede. Então, tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado. Foi quando eu descobri que na terapia eu tinha que parar de fugir. Mas antes de parar de fugir, eu tinha que identificar toda aquela coisa arada que tava me incomodando. Que daí eu já vou passar para vocês o que vocês vão fazer com tudo isso, certo? Também não gosto de ser tocada. O toque, gente, toque sexual, até um simples toque no ombro, nas costas, um carinho na cabeça de alguém, um parente de uma amiga, vocês podem se apular, né? Você pode ter um sobressalto daquele toque, porque aquele toque desperta o quê? Olha, desperta reação fisiológica, ó, sobressalto, uma reação fisiológica do medo. O trauma causou uma série de distorções, uma série de mudanças ali no teu nível estrutural do cérebro relacionado ao sistema de segurança, sistema de luta ou fuga. Então, portanto, todos os gatilhos que a gente identifica no ambiente fazem com que a gente tenha aquela sobrecarga de reações automáticas que serve para a gente se proteger disso. Então, o toque é como se fosse algo muito ruim para uma sobrevivente, mas de maneira inconsciente, de maneira automática. Antes de você ter consciência pensante, o teu cérebro já identificou que aquilo ali é nocivo. E quando ele identifica, ele já manda aquela descarga automática para você, que é o sobressalto, que daí você fica tensa, daí você quer sair do ambiente, você quer fugir, você quer chorar, você fica com raiva. Entendeu? Fez sentido para vocês? Vivi a vida toda fugindo, só agora estou aprendendo isso. Que coisa boa, obrigada. Que bom, eu que fico feliz, viu?
de estar podendo aí contribuir contigo. Amo abraçar, já me incomodei, mas com o toque, hoje me incomodo só com os toques com intenção sexual que não esteja esperando. Tenho agonia de grude masculino e às vezes do meu filho. Infelizmente, isso é uma coisa bastante, né, incômoda, bastante delicada, bastante chata, realmente. Eu tava falando aqui, né, que eu tinha essa questão de abraço, lembra? Então, além da história, né, traumática que a gente tem, existe o âmbito familiar também que não propicia que a gente crie estratégias de enfrentamento positivo, percebe? Além das estratégias de enfrentamento negativo que são inatas, Ai, tô com pelo de gato aqui, desculpa. São inatas, são automáticas, a gente pode criar os enfrentamentos também de acordo com as nossas experiências positivas da vida. Então, eu já compartilhei com vocês aqui que no meu âmbito familiar, né, eu tive pai alcoólatra, a minha mãe também foi uma sobrevivente de trauma sexual, então ela também teve as reações automáticas dela. Então, as reações automáticas dela foram de frieza emocional. Então, eu não sentia dela esse abraço, esse acolhimento, esse carinho. Então, à medida que eu fui crescendo, fui me tornando adolescente, adulta, eu fui notando que ela não tinha isso para comigo. E eu tinha essa necessidade de ter isso dela. E eu fui enfrentar isso, mas para o bem dela e do meu também. Além de favorecer com que ela se sentisse acolhida, eu também me senti acolhida. E aí a gente criou essa aproximação juntas. Então pode ser que vocês tenham tido essa dificuldade no âmbito familiar de vocês também, né? Então, abraçar, acho que vocês já ouviram falar em terapia do abraço, não ouviram? Abraçar é um ato de amor, é um ato de afeto. Eu tô falando de amor e afeto. O que a gente teve quando a gente foi abusada sexualmente? Quebra de amor, de afeto, de confiança. Por isso que é tão difícil abraçar alguém, tá? Com carinho, com consciência. Então, isso é um tipo de enfrentamento que vocês podem anotar aí pra vocês, tá? Não gosta de abraço? Tem medo de abraço? Se sente desconfortável com abraço? É aí que vocês têm que abraçar realmente. Mas é claro, vai abraçar quem você ama. Não vai abraçar um estranho na rua, né? Vamos começar com o que é menos doloroso, vamos combinar, né? Então aqui a colega falou do filho. Abrace seu filho. Seu filho está em desenvolvimento, ele precisa de carinho, de afeto, de cuidado, de apego seguro. Apego seguro é uma coisa que a gente não teve. Então, cuidem para não atrapalhar o desenvolvimento do filho de vocês, não oferecendo, não favorecendo esse apego seguro neles também. Então, abrace seu filho, abrace as pessoas que você convive, que você ama. Faça essa terapia do abraço. Abrace essas pessoas e leve alguns segundos abraçado e sinta toda aquela sensação, tá? Eu fiz isso, eu promovi isso com a minha mãe depois de adulta. Isso não faz muito tempo, não. Porque, né? Minha mãe teve a história dela, não fez terapia, é paciente... Tentou fazer terapia, tá? Mas é uma paciente difícil e sempre deu nó nos terapeutas e pulava fora. Enfim. E para eu favorecer com que ela se sentisse mais acolhida, eu faço essa terapia do abraço com ela. Todos os dias a gente se abraça um pouquinho mais demorado. Eu sinto que ela se desarma, porque ela é uma pessoa mais armada, né? Ela fica mais tensa, ela já é idosa, né? Então é mais difícil também a mudança, a transformação na vida dela. Então o mínimo que eu posso oferecer para ela no dia a dia é isso. Nem sempre foi assim, tá, gente? Já confesso aqui que a gente teve vários perrengues aqui em casa. A gente já brigou feito cão e gato. Mas hoje em dia, a gente tá sempre mais próximas, mas eu tentando fazer com que ela se sinta melhor nessa fase da vida dela, né? Idosa e aí por aí vai, né? Tem essas questões da idade dela, da vida dela, etc. Mas eu favorecendo esse abraço para ela um pouco mais apertado todos os dias, eu sinto que ela fica muito melhor. Ela fica muito menos reativa. Sabe aquela reatividade, as pessoas brigando, blá, 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 blá. Ela é assim. Então, quando ela vem com esse, eu dou um abraço, ela desarma, tá?
E talvez vocês tenham essa reatividade também e vocês não sabem, porque eu também tinha. Então favoreçam isso na vida de vocês. Promovam esse enfrentamento positivo na vida de vocês. Vai ser muito, muito significativo, tenho certeza. Coloque em prática, anota aí no seu caderno. Dar um abraço demorado numa pessoa que eu amo todos os dias. Daí vocês se observem, tá? Vocês vão precisar se observar a tensão acontecendo no corpo, a tensão muscular, a reação automática de querer sair fugindo, querer largar aquele abraço ali e sair correndo, talvez um batimento cardíaco mais acelerado, suor nas mãos. Observem tudo isso que acontecer com vocês e anotem no caderninho de vocês, anotem qual foi o evento, né? Fui dar um abraço e fulano. O que eu senti? Tudo aquilo que você sentiu de sentimento, de emoção, o que você pensou, que atitude você queria fazer e não fez, queria sair correndo, queria quebrar o abraço no meio, queria acabar com aquilo ali logo. Isso tudo pode acontecer no início e é bem natural, tá? Mas insistam nisso, porque a superação acontece se você persistir, tá? Se você praticar. Então, persistam, pratiquem. Então, teimem em continuar. Não quebrem isso no meio. Que quebrar, volta, né? Volta o hábito. A gente está promovendo um hábito saudável. Hábitos saudáveis são promovidos assim, não é de uma hora para outra. Eles precisam, no mínimo, dizem cientistas, no mínimo 21 dias. Mas para toda uma boa sobrevivente, 21 dias é pouco, tá? Nós temos muita dificuldade de adaptação. Então, anotem aí uns mínimo 60 dias de prática diária para vocês conseguirem ver uma diferença significativa aí na vida de vocês, tá? Mas depende, tá? De sobrevivente para sobrevivente. 21 dias não é, tá? Não é. 21 dias para mais. Certo? Entenderam isso que eu falei? Respondam para mim se vocês entenderam. Homens que sofrem violência sexual e ficam viciados em masturbação sabem dizer se tem a possibilidade dessa pessoa procurar outro homem ao invés de tentar ter relação com uma mulher? Puxa, Miriam, não é possível. Homens que sofreram abuso sexual na infância, eles podem ter crenças distorcidas de que talvez eles não sejam homens mesmo, talvez eles sejam homossexuais, então fica confusa, a sexualidade fica confusa. Então é possível dele buscar isso, né? Ele às vezes precisa buscar respostas. Às vezes ele vai, busca e vê que não é aquilo, ele vai, busca e vê que deu. Então é relativo, pode acontecer sim. Ele diz que são 20 anos de vício. Bom, aqui ele pode ter acostumado a fazer isso, né? Uma espécie de enfrentamento negativo, onde ele precisava estar em contato com aquilo que o mais prejudicou no passado, como uma espécie de retorno, uma espécie de regressão, tá? É possível que algumas sobreviventes queiram fugir do seu passado ou outras queiram estar mais próximas daquilo que causaram dano, porque para a mente aquilo ali é aconchegante, entende? É difícil sair daquilo ali porque gasta de energia, então é mais fácil permanecer naquilo ali. Então é uma espécie de fuga também, mas é uma fuga não para fugir, é uma fuga para ficar próximo àquilo ali. Acontece, tá? Muito menos em mulheres, mais em homens, mas acontece. Isso tem uma explicação nível mais cerebral, mais estrutural, certo? Deixa eu continuar aqui, porque eu tô vendo que a gente já tá quase em 1 hora de live. Deixa eu falar pra vocês dos pensamentos, né, que eu falei que eu listei aqui os maiores pensamentos distorcidos, negativos, crenças negativas que a maioria das sobreviventes possui. Então, vamos lá. Inadequação, incompetência, tá? Não consegue se proteger, não consegue proteger outra pessoa, não consegue mudar, não tem atitude, não tem comportamento assertivo, se acha vítima por si só.
então não precisa melhorar em nada, já é uma vítima e o mundo vai ser daquele jeito mesmo. É carente, não tem saída, não é boa o suficiente, não é igual às outras pessoas, é diferente, vive no mundo que acha que é a única sobrevivente na face da Terra. Sou diferente, indesejável, feia, não tem nada a oferecer para as pessoas, não é amada, não é querida, é negligenciada, sempre será rejeitada, abandonada, traída, sempre estará sozinha na vida, é diferente, imperfeita, não é boa o suficiente para ser amada, não tem valor, é inaceitável, má, louca, derrotada, se sente um lixo, não se sente um nada, se sente cruel, às vezes perigosa, às vezes má, às vezes raivosa, não merece viver, que daí a gente vai para o âmbito, né, das crenças de suicídio, né, de tentativa de suicídio, não é capaz, não é tão inteligente, lenta, devagar, não serve para nada, é falha, se sente envergonhada pro resto da vida, não vai mudar. Olha a série de pensamentos que a gente pode ter como uma sobrevivente, tá? Ter em mente esses pensamentos são pensamentos que te impedem de seguir a sua jornada de superação, que é o tema da live de hoje, que é por isso tudo que eu tô falando isso tudo aqui para vocês. Tá fazendo sentido para vocês? Que enquanto a gente sofreu os abusos da infância ou adolescência, as experiências traumáticas fizeram com que eu acreditasse nessas frases aqui que eu falei para vocês, nessas crenças aqui que eu falei para vocês. Então, todas essas experiências formaram aquilo que eu entendo de mim mesma, aquilo que eu entendo das pessoas, aquilo que eu entendo do mundo ao meu redor. Que o mundo é cruel, que o mundo é daquele jeito, que o mundo nunca vai mudar, que as pessoas me abandonam mesmo, que as pessoas são más, que as pessoas vão usar o meu corpo, vão me usar como objeto sexual, vão me descartar, vão jogar fora. Então é melhor eu pensar tudo isso aqui, criar estratégias para me livrar disso aqui, ou não, continuar na mesma. Às vezes as estratégias são as piores possíveis de enfrentamento negativo, mas pior é você ficar na mesma, certo? Pior é você continuar pensando tudo isso e não criar novos pensamentos de lidar com tudo isso. E assim vai procrastinando a sua superação do seu trauma. Vai empurrando com a barriga, certo? Então, esses pensamentos são o que a gente encontra na maioria das sobreviventes. Mas você aí deve ter seus pensamentos mais martelantes na sua cabeça. Você só vai conseguir identificar isso com a tua consciência pensante. Vai ter que deixar um pouco de lado o piloto automático. O piloto automático da tua vida frenética, da tua vida cheia de afazeres, de tarefas, aquela vida que você não para um segundo para pensar, porque você não sabe, porque você adquiriu esse hábito de viver no 220 e não conseguir parar um segundo para ver o que está pensando e o que está sentindo. Aqui entra as estratégias de a gente mudar isso tudo, tá bom? Vamos entrar daqui a pouco. Antes eu vou ler aqui os comentários de novo. Aqui. Sabe, eu ia desistir, mas a sua voz ficou na minha cabeça sobre ter um caderninho, então resolvi dar uma chance. Ai, que bom, Aline. Nossa, você é demais. Obrigada, viu? Que bom. Caderninho é tudo de bom, gente. É tudo de bom. Você tem uma agenda do lado da sua cama, ou até escondida, né? Porque eu entendo que algumas de vocês podem ter receio, vergonha de manter um caderno e alguém poder escrever, alguém poder ler o que você escreveu. Mas olha, dá pra você escrever, rasgar e jogar fora. Ou dá pra você criar um bloco de notas no seu celular onde ninguém entra e digitar ali também. Coloca uma senha. É importante que esse aprendizado exista também na sua rotina.
Porque como eu falei pra você, superar o trauma sexual é criar novos hábitos. E criar novos hábitos é aprender. E aprendizado, o aprendizado ele não é só aqui ouvindo o que eu tô falando. É anotando, escrevendo, porque você vai trazendo a consciência enquanto você ouve, você vai ampliar essa consciência enquanto você escreve, e você vai ainda ampliar mais essa consciência quando você praticar, quando você colocar em prática no seu dia a dia. Então, anotar é tudo de bom. Para mim, o mais difícil a superação é o meu irmão. Você já compartilhou comigo aqui, né? Entendo a questão, né, de conviver com as pessoas que nos causaram dano. Eu continuo repetindo para vocês, eu sempre vou repetir isso. Tem aqueles que vêm, eu tenho que perdoar, como que eu perdoo? Perdoar não é tão simples assim. Primeiro, a gente precisa se curar. Primeiro, a gente precisa se tratar, se cuidar, assimilar toda essa dor, entender que toda essa dor está relacionada a muitas coisas. E quando você conseguir alcançar isso aí, você vai olhar para esse agressor que convive com você e você não vai dar a mínima mais. Tanto faz como tanto fez, se você perdoou ou não perdoou. Vai por mim que é isso que acontece. Mas é necessário o afastamento, tá? Então, se é uma pessoa do convívio, é imprescindível que você consiga, né? Que você saia desse convívio para você se curar. Porque estar se curando no mesmo ambiente é como andar 5 passos e voltar 10 quando você está convivendo com ele. E quando você se afasta, você dá 5 passos, mais 5, mais 5, e vai avançando, e quando vê, você vai se encontrar com essa pessoa e você vê que ela não significa mais nada para você. É isso que acontece, tá? Então não existe perdão que resolva isso. Não existe. Que o perdão não é só da boca para fora. O perdão é da boca para dentro, com toda aquela história ali que você convive com ela, toda aquela dor. E para você curar toda aquela dor, você precisa curar a si mesma. Não é só quebrar o fio. Não é isso. Tá bom? Estou achando ótima. Obrigada, Ceicinha. Que bom. Não gosto de toque. Olha só, todo mundo aqui, todo mundo não. 3 aqui falaram do toque, que o toque é um incômodo. Já pode colocar aí no seu caderninho de vocês como uma prioridade de superação, que tal? A questão do toque. E já colocando a prática do abraço terapêutico aí. Sim. Olha, alguém me chamando de doutora. Gente, vocês me chamam de professora, doutora. Ai, eu fico tão feliz com isso. Obrigada pelo doutora. Não tenho doutorado não, tá? Me chama de Jenny, me chama de G, me chama de Jennifer, me chama do que você quiser. Mas doutora eu fico muito lisonjeada. Professora também fico muito lisonjeada. Mas podem me chamar mais informalmente, né? Me chamam pelo meu nome, vou adorar também. Bênção de Deus para nossas vidas. Obrigada. Fico muito feliz. Amo abraçar as pessoas. Olha só que bom. Mesmo com toda a dificuldade, eu abraço meu filho, pois sei que isso é muito importante para ele. Isso mesmo. É sim, tá? Pode ter certeza. Suicídio, sim, ele me fala. Pensamentos suicidas são pensamentos que martelam a cabeça do sobrevivente, porque não tem saída, né? A única saída é tirar a própria vida. Existe um perfil padrão de abusador, uma explicação do porquê abusam de crianças, são pessoas doentes. Olha, existem vários perfis de agressores, tá? De uma maneira geral, 2 grandes perfis. É o pedófilo, tá? Pedófilo que possui um transtorno de pedofilia. Transtorno de pedofilia são aqueles pensamentos intrusivos, repetitivos, que vêm à mente dele de desejo e sexo com crianças pequenas, tá? As crianças que não têm a formação ainda dos genitais completo. Então, isso causa nele esse desejo, esse transtorno causa esse desejo. Pedófilo, ele pode vir a abusar ou não. Por isso que a gente tem o submundo da internet, a gente tem ali a pornografia infantil, que é onde os pedófilos se alimentam. Então, aquele pedófilo que não
que tem pelo menos um freio mental, né, de não abusar de uma criança do convívio dele, ou, né, ele vai para pornografia infantil. Agora, por outro lado, tem o agressor, que ele não tem o transtorno de pedofilia, mas ele tem alguns comportamentos, algumas características que fazem com que ele precise dessa dominação de uma criança, tá? Para que ele se sinta no poder. Então são pessoas com características de poder, características de dominação, então muitos perfis de manipuladores, sociopatas, né? Aqueles sociopatas que manipulam as pessoas ao redor, que fingem ser pessoas que não são, tá? Daí, nessa lado desse perfil do agressor, daí tem outros subperfis, tá? São subperfis, assim, de agressores que sofreram abuso sexual com violência física na sua infância, causando, né, um retorno ao abuso. Então, ele se sente... toda a história traumática dele cria uma espécie de ansiedade que faz com que ele abuse para que ele alivie toda essa tensão, essa sobrecarga de tensão, entende? Então, tem o sádico também, que tem a ver com o perfil psicológico também de violência física que sofreu, então ele precisa abusar da criança de uma maneira mais violenta, uma maneira mais agressiva, para ele também se sentir no controle da situação, enfim, tem uma série de questões, tá? Tem questão cultural também, que eu já presenciei muitas das minhas pacientes, uma questão cultural aqui do nosso país, principalmente da região nordeste, norte do país, onde os homens têm uma crença de que precisam iniciar sexualmente as suas filhas. Então, o que é isso? É distorção cognitiva. É uma crença cognitiva que ele aprendeu. Agora, onde que ele aprendeu? Aprendeu no âmbito familiar dele. Às vezes o pai fez isso com as irmãs, o avô fez isso, né, com as tias, o vizinho faz isso, fulano faz isso. Então cria uma espécie de cultura. É muito horrível escutar isso, porque é escancarado, não é nada escondido, é escancarado. As famílias sabem, a comunidade sabe, é horrível isso. Toda forma de abuso é horrível, mas existe esse fator também que leva um agressor, um homem a abusar de uma criança, tá? Respondido? Nada. São doentes, né? São distorção cognitiva, crenças negativas, crenças sobre abuso. São as pessoas doentes. Precisam de terapia. Infelizmente, nosso país não oferece terapia para agressor no âmbito público, né? Não abertamente. Perdão também não significa que precisa conviver com a pessoa que faz mal ou fez algum mal. Não significa que precisa conviver. Isso, perdão não significa que precisa conviver. Certíssimo. Não tem nada a ver isso. Você pode perdoar a pessoa, o que ela, assim, primeiro a gente se cura, depois a gente olha para aquela pessoa e se pergunta: ela merece meu perdão? Não merece? Eu quero isso? Eu não quero? Começa a ser, não tem significância para você. Mas para aquelas que conseguem perdoar, não significa que você tem que conviver, tá? Você pode conviver separadamente para que aquilo não continue te assombrando, né? Te incomodando. Se você já não tiver no teu nível de cura satisfatório. Gente, deixa eu continuar aqui. Tem muitas perguntas aqui ainda. Tô com medo que essa live acabe, tá? Vamos partir para o que vocês podem fazer aqui, né? Descobrir o que tá te impedindo ali de superar o seu trauma, certo? Esse foi o tema da live de hoje. Eu falei das 4 crenças principais, falei de vários pensamentos negativos que alimentam essas 4 crenças principais. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Então, aproveitando e falando do método IAM, que é o método que eu sempre falo aqui, que é possível a gente aplicar no nosso dia a dia com esses
3 simples conceitos, tá? Primeiro, o I significa identificar. Identificar o quê? Vocês vão anotar aí no caderno de vocês, de tudo que eu falei aqui hoje e de alguns insights que vocês tiveram aí sobre quais as principais crenças que estão te atrapalhando hoje em dia na sua vida. É crença de abandono? É crença de não merecimento? É crença de incapacidade? É crença de rejeição? Anotem, tá? Anotem qual é o tipo de pensamento que martela na sua cabeça nesse momento. Eu não sou capaz de seguir adiante. Eu não consigo colocar as coisas em prática. Eu sou culpada mesmo. Eu tenho vergonha de abraçar fulano, porque né, a gente está falando aqui de enfrentamento, né? Eu tenho vergonha, logo eu não vou fazer, tá? Identifique quais são essas crenças aí na sua vida. De quebra, coloca aí também a identificação das suas dificuldades, dos seus problemas aí diários que você vem enfrentando. É problema no trabalho, é problema no relacionamento, é problema no lado financeiro. O que está te impedindo que você crie, né? Crie aquilo que você deseja. Porque superar o trauma é também a gente ter nossos desejos e parar com que os nossos medos nos sabotem, tá? Que enquanto você está na sua dificuldade do dia a dia, eu tenho certeza que algum flashback, alguma memória traumática está aí te atormentando. Então, uma coisa puxa a outra. Não significa que a sua dificuldade financeira eu estou com dificuldade financeira, mas não está relacionada ao trauma. Mas aí que você vai colocar o passo 2, que é o analisa. Dá uma analisada nessa sua dificuldade financeira, se não tem uma daquelas 4 crenças que eu falei. Será que você não se sente não merecedora de ter uma renda melhor para suprir a sua necessidade financeira? Será que você não se sente capaz de buscar um outro trabalho que pague mais? Ou de você ir buscar um aumento no seu trabalho? Ou você se desenvolver mais no seu trabalho? A gente está falando de incapacidade, entende? Então, se você encontrar essas 4 crenças no seu dia a dia, está sim relacionado ao seu trauma sexual. Tá tudo conectado, tá? Isso, eu tô falando de financeiro, né? Eu sei que tem algumas sobreviventes que têm muita dificuldade com o dinheiro pelo dinheiro ter sido uma moeda de troca para os abusos. Pense aí se você não teve essa questão na sua vida também. Pensa se o agressor te dava dinheiro depois que te abusava. E a partir daí já cria uma crença distorcida sobre o dinheiro também. Que dinheiro é sujo, que dinheiro só paga minhas contas mesmo, que eu não consigo mais ter nada, não consigo viajar, não consigo ter desejo, porque dinheiro na minha vida não para, não entra dinheiro na minha carteira, não para dinheiro na minha carteira, entendem? Tá? Isso são distorções de pensamento, que alimentam crença, também de não merecimento, também de incapacidade. Então, vocês já anotaram o passo I, identifica, tá? Identifica tudo isso. Analisa, analisar, identifiquei, agora eu vou analisar. Por que eu estou ainda me mantendo nessa situação? Tá? Por que eu ainda não consigo sair dessa situação? Qual é a minha atitude ou o meu comportamento que está me sabotando? Lembra que eu falei da fuga, da anulação, da evitação? Tem um desses 3 aí? Tô evitando, tô fugindo, tô anulando? Qual que é o teu enfrentamento diante disso? Por que você não consegue ter aquilo que deseja e continua sempre alimentando o mesmo ciclo vicioso de não avançar, tá? Essa é a parte da análise. Você vai analisar minuciosamente. A parte da modificação é partir para o enfrentamento positivo. Muitas vezes, o enfrentamento positivo, ele implica em uma mudança de atitude. Se antes eu fugia, logo eu vou ter que enfrentar, certo? A gente estava falando do toque, né? Aproveitando o toque. O toque é difícil para vocês, mas o toque é necessário. Eu estou falando para vocês que o toque é necessário, porque o toque aproxima as pessoas,
O toque tem afeto, tem amor, tem compreensão, tem companheirismo, tem apego seguro, tudo que a gente necessita para a gente poder ter um mínimo de bem-estar no nosso dia a dia. Então, logo que o toque é tudo isso e eu fujo, qual que é a parte da modificação que a gente precisa ter? É o enfrentamento positivo, é o enfrentar um toque, é o enfrentar um abraço, é eu receber um abraço, é eu dar um abraço. Essa é a modificação para vocês, tá? Então eu tô dando alguns exemplos, mas vocês vão listar aí qual é a maior dificuldade de vocês, o que vocês identificaram, qual foi a análise disso no dia a dia de vocês, aonde que isso está apresentando, se é no relacionamento, se é nas amizades, se é na intimidade, se é no trabalho, se é no financeiro, se é no meu âmbito de desenvolvimento pessoal, que não estou conseguindo, né, caminhar. Então essa vai ser a análise, o que no meu dia a dia isso está me atrapalhando e qual é o meu tipo de enfrentamento diante disso. Então eu chuto aqui que o enfrentamento é negativo. Então, qual é o enfrentamento positivo para vocês? E vocês vão colocar isso em prática. Prática, persistência e treino. Mínimo 60 dias para vocês conseguirem ver alguma mudança significativa. Isso vai de sobrevivente para sobrevivente. Tem algumas sobreviventes me seguindo aqui que já colocam em prática essas coisas do dia a dia e já me mandam as suas recompensas, né? As suas melhorias. Isso é o tempo delas. Pode não ser o seu tempo, mas não se culpe por conta disso. Não se julgue por não estar conseguindo. É preciso sim ter treino, paciência e persistência para você conseguir ver o mínimo de transformação possível, tá certo? Essa é a parte do método IAM que eu passei aqui para vocês. Parece simples, mas não é, tá? Não é porque a gente tá criando um novo hábito, a gente tá tentando quebrar um hábito antigo de ficar fugindo. Hábitos antigos são muito fortes. É difícil a gente ficar fugindo o tempo todo. A gente sempre vai se sabotar, a gente sempre vai cair. E eu falo pra vocês, caiu, tudo bem, dá uma descansada, mas não para, retorna com tudo. Beleza? Agora eu vou voltar aqui para os comentários. Então, o tema que eu tinha para falar aqui para vocês hoje, né, tá finalizado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem me perguntar, já vão me mandando aqui que eu já vou respondendo enquanto a gente tiver tempo, tá? A gente passou aqui, ó, 1h20 de live. Eu não sei quanto tempo a gente pode ficar aqui antes que o Instagram derrube, mas vamos lá. Família do meu esposo é extremamente tóxica, mas preciso conviver. Me afastei por anos e hoje vejo que não dá mais porque é a família dele. Bom, aqui é a família dele, certo? A família é tóxica porque elas têm, com certeza elas devem ter algumas atitudes que te afetam diretamente, tá? Identifique quais são as atitudes que eles fazem que te afeta diretamente e assimile a ideia de que isso causa em você uma série de reações automáticas e que essas reações automáticas é que te causam desconforto. Então, identifique tudo isso, tá? E analise o que você está fazendo para lidar com isso. Será que você só está fugindo? Então, só fugir não melhora, né? Só continua o problema ali ou até aumenta o problema. E crie também estratégias de olhar isso com outros olhos. Aqui a dica que eu dou é olhar essa família tóxica com um olhar de compaixão, tá? Por que compaixão? Porque falei aqui para vocês da minha mãe, certo? Que ela tem uma reatividade muito grande, ela já foi uma sobrevivente e tal. Sofreu abuso na infância, estupro na vida adulta. E ela tem esse mecanismo dela reativo. E muitas vezes, antes de eu me curar, a gente brigava muito. Porque eu não entendia isso nela e ela reagia e tal, e tal, e tal. Mas eu passei a olhar ela com olhos de compaixão. Porque eu sei que ela teve uma história sofrida, uma história dolorida, e que foi essa maneira que ela encontrou para lidar com tudo isso. Então faça esse movimento, tá? Isso é uma atitude. Compaixão é uma atitude. Ter compaixão com as pessoas. Compaixão consigo mesmo, de acolher essa dor que você acabou de falar que está sentindo, e compaixão para com as pessoas que
aparentemente te atingem, mas que talvez seja o automático delas. Talvez não seja a intenção delas, certo? Respondi sua pergunta. Obrigada, Lene. Você sempre fala sobre a amnésia dissociativa em relação ao trauma, mas isso vale para a tentativa de suicídio? Você só sentir as sequelas, mas não se lembrar? É possível sim, porque a gente está falando de piloto automático também, né? Às vezes, quando as reações emocionais são tão intensas, acontece que a gente não tem consciência daquilo que está acontecendo, a gente só age por impulso. Então, pode ser sim que você tenha tentado suicídio, mas que você não se recorde de maneira consciente, mas que você sente de maneira reativa, de maneira reacional ali, fisiológica, tá? É possível sim. E talvez não tenha a ver com a amnésia dissociativa em si, mas tem a ver somente com essa falta de consciência, né? Aquela emoção mais aflorada que causa uma cegueira mental, onde você só age e você não sabe porque agiu, como agiu, você só acorda depois daquele momento ali, entende? Cultura, machismo, mau caráter e um pequeno percentual de distúrbios. Aí a colega aqui complementando, né, aquilo que eu tava falando do perfil do agressor. Obrigada. Pra mim não são doentes, são pessoas más. Odeio ouvir justificativa que são doentes. Pois é, mas no âmbito do mental a gente fala em doença mais especificamente da pedofilia, porque é realmente um transtorno a nível cognitivo, né? O pedófilo, ele não consegue se desvencilhar daqueles pensamentos distorcidos só com terapia mesmo, terapia cognitiva, mas infelizmente o nosso âmbito público muitos lugares não oferecem de maneira mais clara e aberta. É horrível mesmo, eu sou do Ceará. Um dia um amigo do meu tio disse que era pro namorado dele tirar minha virgindade, fiquei aterrorizada. Sinto muito, Daisy, mas é a realidade dessa parte aí, essa porção aí do país. Ele falou isso do nada e eu nem falei nada. Pois é, o poder da cultura. Eu tenho dificuldade até de abraçar amigos, muito louco isso, acho estranho quando me abraçam. Bora colocar em prática isso, né, Dani? Não sei se você viu aqui a explicação que eu dei do método IAM, mas vamos promover esse enfrentamento positivo aí. Abraço é bom, gente, abraço é terapêutico. Abraço tem carinho, tem apego seguro, tem afeto, tudo que a gente precisa. Agora vamos ler mais alguns comentários aqui. Muitas vezes eu via a conquista de outras pessoas e pensava por que eu não conseguia alcançar. Mas quando essas coisas realmente aconteceram também, pode dizer que é crença? Sim, você acabou de falar uma crença. Não, muitas vezes via que a conquista das outras pessoas e pensava por que eu não conseguia alcançar. Por que eu não conseguia? Daí aqui já entra a crença de incapacidade. Você não falou, mas está ali implícito uma clara crença de incapacidade ou crença de não merecimento, de não alcançar aquilo que as outras pessoas alcançavam, porque já que eu sou ocupado, sou inadequado e tudo isso mais. Então, a dica que eu te dou é escreva mais sobre isso, liste, né? Identifique quais são essa pequena lembrança que você trouxe aqui, destrincha ela no seu caderno em pensamentos, tá? O que será que você pensava naquela época e o que na sua vida estava acontecendo que pode te dar mais pistas do que você estava pensando e acreditando naquela época que estava impedindo de você alcançar, certo? Uma coisa ainda me incomoda muito, é o verdadeiro pavor que eu tenho de encontrar o meu ex-marido, se eu encontrar por acaso, mesmo que de longe. Aí, no caso, ele é um gatilho para você, tá? É um gatilho que desperta todas as suas reações automáticas a nível de corpo, físico, atitude, emoções e pensamentos. Por isso que você está com medo de encontrá-lo. Então, ali, no caso, é uma coisa recente na sua vida, né? Não é uma coisa, se bem que mistura com as suas coisas do passado, uma coisa recente, certo? Então, o afastamento aqui é necessário, a cura sua é necessária, o afastamento dele é necessário, para você poder assimilar tudo isso que acontece. Por que o estímulo hostil dele,
o gatilho que ele representa para você se misturou com o seu gatilho. Pode fazer muito sentido para você quando você olhar para sua história e para a história atual que você passou com seu ex-marido, certo? Falar sem sentir raiva, rancor ou vontade de matar o abusador, tudo o que fez e as lembranças. Então, a colega que está compartilhando para ela qual que é o objetivo de superação dela. Obrigada por ter compartilhado. Isso aí. Então, não sentir raiva, rancor, vontade de matar o abusador e tudo que ele fez e também as lembranças. Então, dá pra gente criar aqui, né, estratégia de enfrentamento, no seu caso também, juntando o método IAM, tá? Quando eu ganho um abraço, me sinto reiniciada novamente, ainda mais quando bate a tristeza. Nossa, obrigada por esse teu comentário aqui. Exatamente, gente, um abraço renova a energia, um abraço dá esperança de que alguém tem algum conforto ali para te oferecer, que não tá tudo perdido, que nem todas as pessoas do mundo são más, nem todas as pessoas do mundo querem só usar teu corpo, né, usar você e jogar fora, ter você como objeto, nem todas. Tem gente que ama a gente sim, a gente tem que dar uma chance para essa pessoa, pra gente, né, abraçar ela e ganhar o carinho dela e assim a gente fica mais confortável. Mais comentários. Olha aqui. Minha dificuldade em abraçar melhorou bastante com uma terapia em grupo que fiz. Hoje em dia, o abraço amigo é um presente. Minha maior dificuldade hoje em dia é em abraçar familiares, mas vou superar. Vai sim, Lene. Pode ter certeza. Já pode começar em prática hoje mesmo, hein? Isso aconteceu quando era criança, passei por psicólogo, mas não lembro, acho que por isso eu sempre digo, em vez de enfrentar as ideias de suicídio, sempre vem à tona, mas estou tentando, sempre fujo. A gente sempre foge da dor, porque a gente acha que a dor vai ficar... como é que fala? Vai ficar insuportável, tá? Por isso que eu falo que o medo de sentir medo é o maior medo. A gente continua sentindo medo, a gente continua sentindo dor. Concorda comigo que você continua sentindo a sua dor aí. Você só tá evitando senti-la com mais tempo, deixando ela permanecer um pouquinho mais no seu corpo. Autocuidado é isso. Autocuidado é acolher as emoções, tá? Acolher as emoções que estão ali. Nossa, eu tô mal, tô com medo, tô com raiva. Mas daí eu fujo porque eu não quero que isso aumente. Lembra que eu falei pra vocês em uma live, acho que você tava aqui comigo, que toda a nossa dor tem uma intensidade, né? Ela tem uma curva, um pico, que ela fica intensa, depois ela decresce. Toda emoção tem isso aqui. Se a gente foge, ela fica aqui, ó. Ela fica aqui, ela não vai pro topo e depois ela não desce, ela só vai subindo. Quando você enfrenta isso com consciência de que, poxa, é só mais uma emoção, tá tudo bem se sentir assim, foi por causa daquele evento que me deixou assim, mas vai passar, eu vou ficar bem, eu vou conseguir, eu vou superar. A gente deixa que ela vá pro topo dela e ela cai. E esse tempo aqui, ó, é mensurado. Quanto mais você colocar consciência no seu dia a dia das suas emoções difíceis, você vai conseguir ver que esse tempo aqui, ele vai diminuindo, esse tempo de dor, sabe? Antes, levava dias para ficar me culpando, não sei o que. Agora, com a minha consciência, leva horas. Da medida que você vai enfrentando, vai levar minutos, vai levar segundos, até o momento que ela ficar naquele tempo aqui curto, ela vai, ponto, acabou. Nossa, já sofri, beleza, toca a vida. Além da intensidade da dor, aquela dor insuportável, aquela dor que, né, que pega, dá um nó na garganta e dói o corpo, ela tem uma intensidade X. À medida que você vai enfrentando conscientemente, essa intensidade também vai diminuindo. Ela não é mais desgastante, insuportável para você. Ela vai ficando menos intensa, até sumir por completo não, porque a emoção a gente se sente, a gente não elimina na nossa vida. Então a emoção ela vai ter, só que o tempo dela vai ser diminuído e a intensidade dela vai ser menor. Copiou?
Meninas, chegamos ao final. Olha só, 1h40 de live. Ai, que delícia! A primeira live do ano mereceu, né? E aí, gostaram? Manda coraçãozinho pra mim. Manda coraçãozinho pra mim. Compartilha comigo aqui uma sacada que vocês acharam aqui. Compartilha hashtag. O que vocês aprenderam aqui comigo hoje? O que fez sentido pra vocês? Vamos criar uma hashtag pra gente compartilhar depois que eu terminar essa live. Vocês compartilham comigo nos comentários. Isso, manda coração. Obrigada, obrigada. Primeira live do ano, viu? Fechando com chave de ouro. Abrindo aqui esse ano maravilhoso de 2020, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para vocês. Porque se depender de mim, eu vou me doar aqui o máximo que eu puder para fazer com que vocês saiam dessa fuga, dessa procrastinação aí que vocês estão de superar aí seu trauma e consigo até o final desse ano de 2021 de ver que, olhar para trás e falar, nossa, olha quanta coisa eu superei, olha o medo, a raiva, as memórias, os flashbacks que eu consegui. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz de saber disso. Hashtag abraço. E aí, valeu, Aline. Hashtag enfrentamento positivo, hashtag vou abraçar mais. Mas tem que esperar o Covid acabar. Concordo, Dani. Verdade, tem que esperar o Covid acabar. Mas aqui dentro de casa pode, não pode? Então, olha quanta hashtag bacana. Então, quando eu terminar aqui, se vocês quiserem compartilhar comigo lá no comentário dessa live, eu vou adorar. Hashtag abraço, abraçar sem medo. Tô virando a chave. Meu Deus, Lene, você é demais, Lene. Você tem cada hashtag aqui maravilhosa. Meu Deus, quanta criatividade, gente. Que delícia. Obrigada, obrigada, meninas. Obrigada. Feliz 2021 para todas vocês. Quinta-feira estou aqui de volta. Amei a live de hoje. Vocês amaram? Manda coraçãozinho para mim. Obrigada, obrigada. Nos vemos quinta-feira. Muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por estarem comigo aqui todas as lives, minhas seguidoras raízes. Valeu, gente, valeu. Então, boa noite para cada uma de vocês, bom descanso e a gente se vê amanhã. A gente se vê pessoalmente aqui na quinta. Tchau, tchau, gente. Abraço. Boa noite. Tava precisando me ouvir? Oh, obrigada, Lene. Obrigada. Bye, bye, gente. Boa noite. Beijinhos. Até quinta.